Fala galera, beleza? Canal BetGreen aqui trazendo mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de sábado, né? Sabadão aí, dia 31 de janeiro de 2026. Vamos ter bastante jogos nessa rodada, tá galera? Separei aqui 11 jogos para vocês. Lembrando que lá no canal secundário já postei vídeo com muitos mais palpites, tá galera? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Palpite de sábado aqui, são 20 palpites aqui nesse vídeo, tá? Então quem quiser dar uma conferida aí, link tá na descrição do vídeo desse canal, que é o canal reserva, e também no comentário fixado, tá? Quem puder dar uma moral aí, dá uma olhada lá no vídeo, se inscreva no canal quem ainda não for inscrito e deixa o like também que é importante, fechou? E vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos desse sabadão aqui, né? A gente vai ter esses 11 jogos, campeonato alemão, Bundesliga, a Elite, segunda divisão, aí campeonato inglês Premier League, no caso só Premier League, né? Só Premier League, campeonato italiano, campeonato francês, campeonato pernambucano, espanhol e paulista, tá? Então a gente vai ter esses jogos aqui. Vou trazer esse vídeo bem rapidinho para o vídeo não ficar longo, que eu sei que vocês odeiam, tá? Primeiro jogo aqui, campeonato alemão, segunda divisão aqui, rodada 20, a gente tem o Bochum contra o Schalke 04, 9 horas da manhã, tá? A gente vai dar uma olhada na classificação aqui, antes de mais nada, o Schalke 04, 39 pontos, né? Vai tentar voltar para a Elite, né? Para a primeira divisão. E do outro lado tem o Bochum, que está no meio da tabela, bem distante aí de tentar entrar nessa briga, né? Tem que se preocupar mais com a parte de baixo aqui da tabela do que com a parte de cima. Confronto direto aqui, a gente vai dar uma olhada no confronto direto. O Schalke venceu 4 vezes e empatou uma nesses últimos 5 jogos contra o Bochum, tá? Primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica mais de um gol e meio na partida. E a segunda opção aqui, fora vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Schalke 04. Próximo jogo aqui, campeonato alemão Elite, né? A gente vai ter aqui a primeira divisão, um grande jogo aqui por sinal, né? Frankfurt jogando em casa contra o Leverkusen. 11h30 da manhã esse jogo válido pela rodada 20. Até o momento na classificação, Leverkusen sexto colocado com 32 pontos e o Frankfurt 27 pontos aqui em oitavo lugar. No confronto direto, galera, o Leverkusen venceu as últimas 5 vezes, né? Então tem esse tabu aí pro Frankfurt tentar quebrar, né? Aqui, a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica ambos marcam, tá? Para bater gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar aqui 3-2 casa, 3-2 pro Frankfurt. Acredito que vai ser um jogo aberto aí com muitos gols. Próximo jogo, campeonato inglês Premier League, vamos ter o Leeds contra Arsenal. Meio-dia esse jogo, válido pela rodada 24. Até o momento o Arsenal mais líder do que nunca, né? 50 pontos aí, porém na última rodada acabou perdendo para o Manchester United aí no clássico. E com isso a vantagem agora caiu, né, para o Manchester City. Antes eram 7 pontos, agora caiu para 4 pontos, né? Então tem que abrir o olho aí, especialmente que o time do Arsenal vem de 2 empates e uma derrota, né? Querendo ou não, 3 tropeços. Tirando aqui o Liverpool, né, que era clássico e tudo mais. Agora contra o Manchester eu acredito que pode até se considerar como zebra, porque o Arsenal tem mais time, né? Lógico que o Manchester está numa sequência boa, né, em quarto lugar, vale ressaltar isso também. Leeds aqui, que é o time da casa, 26 pontos, beirando aqui a zona do rebaixamento. Ainda tem 6 pontos de vantagem, né, pro West Ham. Mas já tem que começar a abrir o olho aí que o West Ham começou a ganhar. Tem o Nottingham aqui também, que está aqui com 25 pontos. Então, assim, promete ser um jogo aí bem estudado entre essas duas equipes, né? Primeira opção aqui, galera, fora vence, tá? Acredito que o Arsenal vai levar melhor nesse confronto. E a segunda opção aqui, fora mais de um gol e meio na partida, tá? O Arsenal para marcar 2 gols ou mais. Possível placar, eu vou estar arriscando 2-0 fora, 2-0 pro Arsenal. Próximo jogo, Campeonato Francês, Ligue 1, vamos ter aqui o Paris FC contra o Olympique Marseille. 1h da tarde esse jogo, o Paris vai estar jogando em casa, mas vai ter pedreira pela frente, né? Porque o Marseille está em terceiro lugar aí com 38 pontos. Vem de 2 vitórias seguidas contra o Lens e também contra o Angers, 5-2 por sinal, né? E o Paris FC está lá em 14º lugar, beirando a zona do rebaixamento. Ainda tem 6 pontos de vantagem aí pro Nantes, mas tem que abrir o olho, né? O último jogo acabou ficando um empate 0-0 contra o Angers e no penúltimo jogo venceu o Nantes por 2-1. Então, assim, não vai ser jogo fácil aí pro Marseille, mas acredito que é interessante para gols esse confronto, né? Teve um jogo lá no ano passado onde o Marseille meteu uma goleada de 5-2, tá, galera? Então fica ligado nisso aí, porque realmente o mercado de gols aqui acredito que vai ser bem favorável. Primeira opção, mais de meio gol no primeiro tempo, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 pro Marseille. Próximo jogo, Campeonato Italiano Série A, vamos ter aqui Napoli contra a Fiorentina, 2 horas da tarde esse jogo válido pela rodada 23. Até o momento Napoli quarto colocado 43 pontos,
enquanto o time aqui da Fiorentina na zona do rebaixamento com 17 pontos, campanha aí bem assim crítica desse time da Fiorentina aí, que na minha opinião ia brigar aqui no meio da tabela para cima, né? Os últimos confrontos diretos aí dos últimos 5 jogos, Napoli venceu 4 vezes e empatou uma, tá? Então, assim, tem esse favoritismo aí do time do Napoli jogando contra a Fiorentina, né? Tá uma odd aqui de 1,90. Aqui a primeira opção que a gente pode pegar é a dica casa vence com empate anula para dar aquela garantia extra. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Napoli. Próximo jogo, mais um jogo do Campeonato Alemão Bundesliga, vamos ter o Hamburgo jogando em casa contra o Bayern de Munique. 2h30 da tarde esse jogo válido pela rodada 20. Bayern de Munique grande favorito, né? Tá aí numa sequência maravilhosa. Não tinha perdido nenhum jogo, mas acabou sendo surpreendido no último confronto aí contra o Augsburg. Perdeu em casa por 2-1, querendo ou não, foi uma zebraça, né? Quebrou muita gente. E conheceu sua primeira derrota, né? Não vai conseguir ser campeão invicto mais. Mas continua na liderança aí de forma isolada com 50 pontos, né? São 8 pontos de vantagem para o seu rival Dortmund, que é o segundo colocado. E o Hamburgo aqui, time da casa, está em 14º lugar com 18 pontos. É uma equipe que tem que começar a abrir o olho aí, porque o Mainz, que é o primeiro da zona do rebaixamento, tem 15, se vencer, vai a 18 e pode passar por conta do saldo de gol, tá? Vale lembrar, né, que o Mainz já jogou nessa rodada, então tem essa questão ainda, tá? Confronto direto aqui, Bayern de Munique venceu os últimos 5 jogos, tá? E a maioria das vezes sempre costuma bater goleada. Primeira opção aqui, galera, a gente vai com a dica fora mais de 2 gols e meio na partida, tá? Bayern de Munique vai marcar 3 gols ou mais. E a segunda opção, fora vence no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 4-1 fora, tá? Acredito que vai ser uma goleada do Bayern. Próximo jogo aqui, Campeonato Inglês Premier League, joguinho bem interessante, né? Chelsea contra o West Ham, né? O West Ham que vem aí de 2 vitórias seguidas, porém acabou perdendo aí o Paquetá, né? Que mudou aí de clube, vai voltar, né? Jogar pelo Flamengo. Não sei se ele vai jogar nesse confronto, acredito que não, porque estava marcado para ele chegar no Rio esse final de semana. Então, possivelmente não vai jogar mais pelo West Ham. E simplesmente aí, querendo ou não, é uma perda, né, pro time do West Ham. Do outro lado tem o Chelsea aí que vai buscar essa vitória a todo custo, especialmente em casa. 2h30 da tarde esse jogo, Chelsea está em 5º lugar com 37 pontos, vem de 2 vitórias seguidas contra o Crystal Palace fora de casa e contra o Brentford em casa por 2-0, e vai tentar buscar essa vitória para subir aí para a 4ª posição e torcer para um tropeço do Manchester, que tem confronto contra o Fulham, tá? O West Ham está na zona do rebaixamento, 18º lugar com 20 pontos, porém, como eu falei, vem de 2 vitórias seguidas contra o Sunderland e contra o Tottenham fora de casa. Confronto direto aqui que é importante a gente dar uma olhada, a gente vai ver 4 vitórias do Chelsea e 1 vitória do West Ham, né? Então assim, querendo ou não, o Chelsea costuma levar a melhor, tá pagando uma de 1,52, e aqui a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Chelsea para vencer, e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, galera, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Chelsea. Próximo jogo aqui, Campeonato Pernambucano, né? Vão ter um clássico aqui bem interessante, né? Sport contra Santa Cruz. 4h30 da tarde esse jogo válido pela rodada 7. Até o momento aqui, o Sport está em 2º lugar com 11 pontos e o Santa Cruz em 4º lugar com 10 pontos, né? O confronto direto aqui entre essas duas equipes, o Sport venceu 2 vezes, Santa Cruz venceu 1 e teve 2 empates, tá? Acredito que vai ser um jogo bem equilibrado e o mercado de gols aqui me chama atenção, tá? Então aqui a primeira opção, mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar 2-1 fora, tá? Acredito que Santa Cruz vai surpreender e vai vencer esse jogo fora de casa. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato Espanhol na Liga. Vamos ter aqui o Elche contra o Barcelona, 5 horas da tarde, esse jogo válido pela rodada 22. Barcelona, líder do campeonato com 52 pontos, porém, tem o Real Madrid aí no cangote, né? 51 pontos aí, 1 ponto de diferença aí do Barcelona pro Real Madrid. Então, Barcelona vai com tudo buscar essa vitória, mesmo fora de casa. Vai pegar o Elche, que é uma equipe que vive de altos e baixos, né? Tá aqui no meio da tabela com 24 pontos. É uma equipe que tem um ataque efetivo, porém uma defesa vazada, né? E no confronto direto, o Barcelona venceu os últimos 5 jogos, né? A odd para o Barcelona vencer, 1,36, 1,40. Na minha opinião, a melhor opção que tem aqui é a dica fora vence, né? Barcelona para vencer. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Barcelona. Agora o próximo jogo aqui, mais um jogo interessante da Premier League, né? Liverpool jogando em casa contra o Newcastle, 5 horas da tarde esse jogo. Até o momento o Liverpool está aqui em 6º lugar com 36 pontos, se vencer vai a 39, pode pegar uma 4ª posição.
mas vai ter que torcer pro tropeço do Chelsea e do Manchester United, né, que jogam nessa rodada também. E o Newcastle que está aqui em nono lugar com 33 pontos, vem de uma derrota aí em casa pro Aston Villa, 2-0, né? Antes disso tinha empatado contra o Wolverhampton, então vem de 2 sequências ruins, né? Só que do outro lado tem o Liverpool, né, que vem de 4 empates e uma derrota nos últimos 5 jogos, né? Então, na minha opinião, é jogo bom para gols, tá? Confronto direto aqui, Liverpool venceu 3 vezes, o Newcastle venceu uma e teve um empate, né? Em maioria das vezes sempre costuma bater bastante gols, tá, galera? Então aqui a primeira opção, mais de meio gol no primeiro tempo, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar um empate de 2-2. Talvez um 2-1 Liverpool pelo fato de jogar em casa. E agora nosso último jogo aqui, Campeonato Paulista, o grande clássico Sansão, né? Sexta rodada. 8h30 da noite esse jogo, a gente tem São Paulo e Santos. Até o momento aí o São Paulo tá lá embaixo, né? Beirando a zona do rebaixamento, o São Paulo, 4 pontos, né? Vem de 2 derrotas seguidas pro Palmeiras e pra Portuguesa, né? Então tem que abrir o olho, porque lembrando aí que os 2 últimos aqui são rebaixados, tá, galera? Não tem esse negócio de playoff de rebaixamento, não. Ficou em 15º, 16º lugar, tá rebaixado. E o Santos também ainda tá aí com uma situação complicada, né? 6 pontos, porém se vencer vai a 9, sobe bastante, né? Sobe aí para a 4ª posição de forma momentânea. Então promete ser um jogo aí bem complicado, tá? Para as duas equipes, principalmente para o São Paulo. No confronto direto, o Santos leva melhor. São 3 vitórias do Santos, 1 vitória do São Paulo e um empate, né? Então aqui, galera, a primeira opção, a gente vai pegar a dica fora mais de meio gol, tá? Santos para marcar um gol independente do resultado final. E uma segunda opção aqui seria o mais de um gol e meio na partida. Possível placar, eu vou estar arriscando um empate de 1-1. Talvez um 2-1 Santos, tá? Enfim, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de sábado. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí o bilhete pronto e logo em seguida o bilhete alavancagem, tá? E o nosso bilhete da rodada ficou assim, ó.